Bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Renato Sintra, um homem branco, calvo, de barbas brancas. Estou falando aqui de uma sala da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, onde estou sentado numa mesa redonda com 4 cadeiras. Ao meu lado aqui está a nossa convidada, a Elisete Nicolini, que vou apresentar melhor daqui a pouco. Atualmente, sou coordenador de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E hoje estou aqui com a nossa convidada para gravar o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada do podcast Gera o Papo. O podcast Gera o Papo é produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, o Metrô, e a USP 60+. Hoje, nossa conversa será sobre o tema Fundo Municipal do Idoso. Para conversarmos sobre essa questão, estamos aqui hoje, como eu falei, com a Elisete Nicolini. Bem-vinda, Elisete. É um prazer ter você aqui com a gente. A Elisete é analista de políticas públicas e gestão governamental na carreira de gestão, está correto? E está alocada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania desde 2018. Muito bem apresentada a nossa convidada, vamos então ao nosso tema de hoje, o Fundo Municipal do Idoso. Para iniciarmos um pouco nossa conversa, Elisete, eu gostaria que você nos falasse, explicasse aos nossos ouvintes o que é o Fundo Municipal do Idoso, para que ele serve? Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Renato. Obrigada, Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa e os demais organizadores desse podcast. É sempre bom estar falando um pouco sobre essa iniciativa, o Fundo Municipal do Idoso. São Paulo. Bem, vamos lá. O Fundo Municipal do Idoso, ele foi criado para financiar políticas para as pessoas idosas do município de São Paulo, políticas essas que não concorram com as demais políticas de ação continuada de outras políticas públicas da Prefeitura Municipal de São Paulo. Depois a gente pode até comentar mais para frente essa questão de complementariedade, enfim, de não concorrência com as políticas públicas de caráter continuado do município. Mas em linhas gerais, né, e trazendo um conceito anterior, o Fundo Municipal do Idoso ele é um fundo especial, e como fundo especial ele está previsto na Lei 4.320 de 64, que no seu capítulo 7, se não me falha a memória, né, traz ali 2 artigos sobre os fundos especiais, que devem, bem resumidamente, em linhas gerais, né, são fundos que eles têm que ter uma destinação específica e previsão de receitas, né? De onde virão seus recursos, de onde virão as fontes que alimentarão, enfim, o fundo, né? Os fundos especiais. Então, aí, assim, por lógica, né? Então, o Fundo Municipal do Idoso é voltado para a pessoa idosa e tem as suas fontes de receita previstas na lei de criação, que a principal fonte de receita são as doações incentivadas pela dedução de imposto de renda, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, né? Isso, entre outros, em linhas gerais, o que se prevê para um fundo especial. Como fundo especial também, né? E, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, a gente tem vários fundos nessa categoria, que tem várias outras destinações, se não me engano, são entre 20 ou 30 fundos, incluindo o Fundo Municipal do Idoso, e eles têm que estar previstos no orçamento, na lei orçamentária anual, tem que seguir todos os ritos da administração pública, seguir seus princípios, enfim, tem uma série de regramentos de gestão e de condução desses fundos, só para daí já ampliar um pouco o leque do Fundo Municipal do Idoso. Tá, Elisete, você falou um pouco, né, deu esse panorama geral do fundo. Agora, o fundo, vê se eu estou correto,
ele ajuda a financiar projetos relacionados à população idosa, no caso do Fundo Municipal do Idoso. É isso? Sim, voltados exclusivamente, né? Os projetos têm que ser voltados exclusivamente para a pessoa idosa de São Paulo, para a população idosa de São Paulo, né? Então, esse dinheiro, ele tem vamos colocar em termos, ele tem uma vinculação. O dinheiro do fundo, ele não pode ser usado para nenhuma outra finalidade que não seja a população de idosa. E como se viabiliza, como que o recurso chega à população idosa? Através do financiamento de projetos, né? E por projetos a gente já pode inferir que são ações de curta duração, no máximo 2 anos. Esse é o meio em que se faz com que esse recurso que existe na conta corrente específica do fundo, e aliás, um fundo precisa ter uma conta corrente específica também, em banco público, é outra exigência de um fundo público, e por meio dos projetos, né, de curta duração, que são aprovados também, outra exigência aqui, através de editais de chamamento público, eles têm que ser voltados exclusivamente à pessoa idosa. Então, salvo nenhuma exceção, nenhum caráter emergencial, esse dinheiro é exclusivo da pessoa idosa, vamos colocar assim. Muito bacana. E eu queria destacar exatamente isso que você traz, né? Que eu acho que é uma grande vantagem do fundo, né? Esse dinheiro vai para a população idosa da cidade de São Paulo, dinheiro depositado no fundo. Eu acho que é uma grande vantagem dos fundos municipais, né? No caso do idoso, esse dinheiro a gente tem certeza que ele será destinado à população idosa. Isso é bem interessante. Agora, Elisete, como é que é a história de como foi criado, quando foi regulamentado essa questão do fundo, do idoso? Você tem um pouco dessa história? Sim, Renato, vamos colocar assim que o fundo fazendo até extrapolando um pouco, né? Os fundos de direito da população idosa ou da pessoa idosa, eles são bastante semelhantes aos fundos de direito de criança e adolescente, tanto na previsão de receita, principalmente até na previsão de receita, né? E no principal incentivo que se tem nessa questão de receita, que, como eu falei, são as doações incentivadas com dedução do imposto de renda. E é um pouco mais recente que os fundos de direito da criança e adolescente no Brasil, né? Vamos colocar aqui com os marcos do Estatuto do Idoso, depois a lei federal que criou o fundo, a lei 12.213 de 2010. Daí começaram a surgir uma série de iniciativas, né? Abrindo essa prerrogativa de criação de fundos estaduais, de fundos municipais, que também amparados pelos fundos especiais que eu citei agora há pouco, né, por essa possibilidade de fundos especiais, agora amparado com a criação de um fundo do idoso, com a Lei 12.213, a Lei Federal 12.213. Aqui em São Paulo, a gente teve a Lei de Criação do Fundo, a 15.679 em 2012, e depois de 5 anos, em 2017, a gente teve o decreto que regulamentou essa lei, o 57.906 de 2017. Então, e dali para cá, o que aconteceu? Faltava, de fato, implementar. A parte regulatória da política já estava pronta, né, com o decreto, já tinha minimamente um embasamento legal, né, para sustentar a implementação da ação, já tinha a regulamentação, já estava pronta, né? Então o arcabouço para garantir, né, as garantias legais já existiam do funcionamento do Fundo Municipal do Idoso, faltava a implementação de fato, como é que esse dinheiro, que esse recurso chega à população idosa. No decreto, né, ele já deu as orientações, as pistas, que seriam através de projetos de curta duração, como a gente falou agora há pouco, de no máximo 2 anos de duração, dentro de critérios específicos,
E existiria aí uma governança entre dois conselhos, né, o Conselho de Orientação Técnica e Administração do Fundo, né, que é o COAT, o Conselho de Orientação, perdão, e Administração Técnica do Fundo COAT, e o Grande Conselho Municipal do Idoso, que haveria aí um trâmite de legitimidade de deliberações, de diretrizes e pautas, mas como esse recurso chegaria, né, qual seria o meio utilizado? Através de parcerias com organizações da sociedade civil, a partir de chamamentos públicos, né, os editais de chamamento público, com financiamento de projetos, portanto, de curta duração. Com base nisso, então, a primeira fase foi de organizar um pouco, tentar entender, né, as responsabilidades de cada conselho, organizar a governança, efetivar o Conselho de Orientação e Administração Técnica, o COAT, como eu citei agora há pouco, né, efetivar aí um pouco das responsabilidades, né, analisar a responsabilidade de cada um nesse ponto e partir para a publicação do primeiro edital do fundo. E esse trabalho foi feito entre 2018, né, esse alinhamento mínimo de governança, né, e constituição do COAT entre 2018 e culminou em 2019 com a publicação do primeiro edital do fundo, né, um edital com instrumento jurídico para parceria por termo de fomento, com organizações da sociedade civil, com bastante amplo, com 5 eixos, né, inspirados na política do envelhecimento ativo, com várias linhas de atuação por cada eixo, com uma mínima orientação do que se pretendia de priorização territorial também. Esse foi o primeiro edital. E em 2020, a gente teve um segundo edital, né, já na conjuntura de Covid, enfim, para reforçar o que vinha sendo feito já pelo poder público e pela iniciativa privada, em alguma medida, para reforçar as medidas de enfrentamento, principalmente junto às ILPIs, né, instituições de longa permanência para idoso, que era o foco de preocupação em 2020. Mas eu acho que a gente vai falar mais sobre esses editais. Vamos. Eu queria só voltar num ponto que eu acho que é importante, para a gente, para você falar um pouco mais, quem é que gerencia esse fundo, né? Você falou um pouco do COAT. O COAT é o Conselho de Administração Técnica, não é isso? E aí, como é que ele é composto? Como é que é feita essa administração? Eu acho que isso é importante também para as pessoas entenderem, né, como é que esse dinheiro chega, como é que é feita essa administração, né? E aí, a partir disso, né, a construção dos editais e a aprovação das OSCs que apresentem o projeto. Então, só falar um pouco sobre como é que é esse gerenciamento do fundo. A gestão do Fundo Municipal do Idoso, aqui em São Paulo, ela tem uma particularidade. O Grande Conselho Municipal do Idoso, até a mudança de lei recente que teve na questão de formação mesmo do Conselho, ele não era paritário e nem deliberativo, ele era maciçamente composto, né, por representantes da sociedade civil, em sua maioria. E com isso você tinha uma situação um pouco complicada em termos de gestão do fundo, né? Mas tanto a lei do fundo como o decreto, eles previram a criação, como você recordou agora, Renato, do Conselho de Orientação e Administração Técnica como paritário e deliberativo. E atribuiu a ele boa parte, né, das deliberações de gestão do Fundo Municipal do Idoso, nessa fase que a gente tem aí no presente, né? O Conselho de Orientação e Administração Técnica, ele é composto por 8 conselheiros e conselheiras, né, sendo 4 indicados do Grande Conselho Municipal do Idoso. O Grande Conselho Municipal do Idoso, enfim, faz sua assembleia, faz os seus ritos, né, previstos no seu próprio regimento, e indicam 4 representantes para comporem o COAT. E o
prefeito indica 4 representantes do governo municipal para fazer parte desse grupo. E ele tem, claro, uma pegada, um caráter técnico, né? Uma gestão técnica, administrativa, de pensar a questão financeira, a questão de funcionamento do fundo, né? Deliberar questões práticas como questões estratégicas do fundo nesse momento. E os 4 assentos do governo são da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, da Assistência Social, da SMADES, uma cadeira da Secretaria da Fazenda e da Secretaria Municipal de Saúde. E cada qual tem um suplente, então a gente fica com 8 conselheiros titulares e 8 suplentes no COAT. E é o COAT que delibera, tanto como eu falei, tanto questões práticas de solicitação de OSC, que pleiteia mudar o seu plano de trabalho em algum ponto, quanto até questões mais estratégicas mesmo, de quanto se vai ter um novo edital, como vão ser acolhidas as diretrizes que vêm para esse novo edital, né? Que elas vêm por competência do Grande Conselho Municipal do Idoso, que anualmente tem que elaborar suas diretrizes e encaminhar diretrizes de ações, projetos, programas de política pública e encaminhar para o COAT, os aspectos, as regras do edital, a responsabilidade de se elaborar um edital desse conselho técnico também. Então, ele é um conselho gestor que toca tanto o dia a dia prático do fundo, que vem tocando, né, até o presente, tanto o dia a dia prático do fundo, até essas questões mais estratégicas de captação e de pensar as linhas de aplicação, em que linhas de política pública que vão ser aplicados os recursos do fundo. Que ótimo, Elisete. Eu acho que é importante ressaltar 2 coisas que eu acho que é importante que todo mundo entenda, né? As diretrizes, elas vêm do Grande Conselho Municipal do Idoso, que é o conselho do idoso, né? Que traz a representação da população idosa da cidade de São Paulo. Então, é o Grande Conselho, né? Junto com seus conselheiros, que nos oferecem, né? Nos dão as diretrizes para a construção do edital. Acho que isso é importante, você falou, só para a gente chamar a atenção mesmo. E aí o COAT trabalha em cima dessas diretrizes para produzir um edital. É esse o caminho mesmo, assim, que garante a legitimidade, né? A gente tem é uma grande oportunidade ter o Grande Conselho aqui, também vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né? E é uma oportunidade da própria população idosa que elegeu seus representantes num conselho, né? Possa ela minimamente ou colaborar, legitimar, né, participar efetivamente da construção, né, do edital que vai, em última instância, materializar a aplicação do recurso do fundo. E Elisete, você também falou um pouco sobre os editais, né? Você mencionou que foi lançado em 2019, ele foi lançado sobre 5 eixos, os eixos do envelhecimento ativo, não é isso? Que é participação, saúde, proteção, educação e o eixo de gestão, e foram apresentados projetos para esse edital. Quantos projetos foram apresentados? Gostaria que você falasse um pouco sobre esse edital de 2019. Quantos já foram apresentados? Quantos estão em análise? Quantos já foram parcerizados? Você tem um pouco desse diagnóstico para a gente? Vamos lá, Renato. O edital de 2019, né, ele foi um edital, como a gente conversou agora há pouco, amplo, né? E foi elaborado até de maneira muito rápida, né? E era assim o primeiro teste do Fundo Municipal do Idoso, né? Vamos colocar assim o teste aí da implementação. E foi uma surpresa, né? Em um mês só que o edital ficou aberto, né? Em um mês recebeu 60 propostas. Dessas 60 propostas, 46 foram consideradas aptas, né? E o que é ser considerada apta, né?
Elas chegaram até a segunda fase do edital, que é a última fase eliminatória, né? Que é a fase de seleção. A partir de então, elas seguiriam para essas 46 propostas, seguiram para a última fase do edital de classificação, né? Então, na última fase do edital, dessas 46 propostas, né, aprovadas, a gente teve 15 classificadas, se não me falha a memória, e 31 ou 30, na verdade 31, né, foram consideradas, permaneceram em captação, que também é um outro termo que a gente utiliza, que também é utilizado pelos editais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o FUNCAD, né? São aqueles projetos que vão precisar captar para viabilizarem a sua execução. E aqueles em classificação? E os em classificação são aqueles em que o fundo, baseado na disponibilidade financeira que eles teriam no momento em que foi feito, né, no mês que foi feito a etapa classificatória, o fundo, quanto ele tem de recursos na sua universalidade, recursos livres, né, que ele tem para aplicar com base nessa disponibilidade, né, considerando aí o percentual de aplicação do fundo, ele destina, né, ele consegue bancar é uma linha de corte para ele bancar esses projetos classificados. E ser classificado implica, olha, eu não preciso captar recursos para viabilizar meu projeto, pois o fundo, baseado ali nos critérios de classificação no edital, baseado na sua linha de corte financeira, né, o quanto ele tinha de recursos disponíveis em conta corrente livres, né, na sua universalidade, não comprometidos com projetos que já tinham recebido, enfim, doações direcionadas. Esses projetos, então, eles contam com recursos do fundo para sua viabilização. Tá, então, Elisete, só para mim ver se a gente deixa bem claro, esses em captação foram, você falou, 31. Desses 31 já foram alguns já parceirizados? Na verdade, dos 46, né, Renato? Agora, dos 46 a gente teve aí algumas desistências, porque se a gente pensar, é um processo que ele não é automático, ele não é instantâneo. Até as organizações da sociedade civil que não conhecem esses editais de parceria com o poder público, ou então não familiarizadas com essa questão de financiamento por fundo, elas até estranham um pouco o tempo que leva até se consumar, né? Porque o projeto só começa a ser executado depois de uma série de etapas até a assinatura do termo de fomento, né? Que é o secretário que assina. E daí, então, ele está em dia, né? Está pronto para iniciar seu projeto. Antes disso, nada acontece. E da aprovação do edital, até da finalização, até essa assinatura, você tem aí um prazo que é de 1, 2 anos, dependendo do caso, 3 anos. A gente não... Como foi o primeiro edital? E como nesse primeiro edital a gente teve esse fator imponderável que foi a Covid-19, então a gente ainda não conseguiu avaliar quanto tempo, de fato, isso está levando até a parceria de fato, até a assinatura do termo de fomento. Mas não é algo automático. As OSCs elas têm que apresentar para o Departamento de Parcerias da Secretaria, elas são convocadas a apresentar uma série de documentos depois da aprovação do edital. Tem a análise de viabilidade técnica ainda, que é feita pelo Departamento de Parcerias, tem a análise jurídica, enfim, só para, assim, em linhas gerais, tentar passar essa visão de que não é um processo imediato, instantâneo, enfim, tem aí um espaço de tempo, né, que a gestão pública tem aí seu desafio de cada vez mais criar instrumentos para estar diminuindo isso. Mas dentre aquele grupo que a gente falou, daquelas que seguiram em frente, houve algumas desistências. Se não me falha a memória, 4, tanto classificadas desistiram, quanto em captação também desistiram. E a gente tem também esse tempo de captação, também é um tempo que tem uma previsão.
Foram 2 anos. E, infelizmente, a gente finalizou a captação do edital 2019 agora no início de 2022. Porque o edital, na verdade, de fato, começou em 2019, mas ele finalizou só em 2020. É um edital longo também. E, infelizmente, quem não conseguiu a captação mínima, né, prevista, ficou sem condições de executar o projeto. Então, a gente teve das 30 que ficaram, né, em captação, depois das desistências, enfim, a gente teve, fazendo esse balanço dentro desse grupo que estava em captação, a gente teve 19 que conseguiram captar o mínimo necessário, né, e 10, na verdade, ficaram 29 agora, nesse grupo aí de captação depois das desistências. A gente teve 19 que conseguiram captar o mínimo necessário, algumas delas já até parcerizaram, bem como alguma daquelas do grupo das classificadas também já parcerizaram, e hoje o fundo está com 16 parcerias, né, assinadas, boa parte delas já em execução, um grupo que assinou agora no início do ano ainda, a gente está em abril, houve assinatura de termos agora em março, em fevereiro, também esse grupo ainda está naquela fase de início de execução, mas o fundo hoje, fazendo esse balanço, está com 16 parcerias, né? Algumas que vieram de origem de captação de recurso e outras que vieram como do grupo das classificadas, que é aquele grupo que o fundo bancaria, né? Que o fundo, dentro dos 3 critérios que tinha no edital, selecionou esse grupo para bancar com os recursos que ele tinha disponível. Bacana, Elisete, é interessante saber que mesmo sendo um processo longo, como você colocou, porque é mesmo, né, um processo longo, é um processo que passa por vários setores da secretaria, né, tem que ter pareceres, passa pelo departamento jurídico, depois por parcerias, enfim, mas eles começam a sair, né, como você falou mesmo, já temos algumas parcerizadas. E essas parcerias é o início mesmo do projeto, da execução do projeto, onde esses projetos que foram selecionados lá atrás começam a executar de fato o seu atendimento à população idosa. Eu acho que esse é um ganho muito interessante do fundo e da Secretaria de Direitos Humanos e da população idosa. Agora, Elisete, agora, né, nós estamos em março, a gente está na época da declaração do imposto de renda da pessoa física. É possível fazer uma doação ao Fundo Municipal do Idoso via declaração do imposto de renda? Sim, Renato, boa essa sua pergunta, né? Bastante oportuna pela época que a gente está, né? Vai até maio, né? Foi estendido o prazo de declaração até o fim de maio. E há 2 anos atrás se tornou possível o cidadão ou cidadã fazer a sua doação no ato da declaração do seu imposto de renda, né, anual. Claro que tem alguns senões aí, tem que fazer a declaração completa, né? O percentual é um pouco menor, é de 3%, mas é bastante seguro, porque a própria Receita no sistema já calcula o quanto você pode doar, o quanto está liberado ali para doar, já faz os cálculos, né? Já ajuda o doador, já incentiva ainda mais o doador, assim, para os seus próprios cálculos, para não ter nenhum problema dos limites de doação. Mas é de 3%, e durante o ano, eu, como pessoa física, se eu quiser doar, eu posso me isentar do imposto de renda, do meu imposto de renda em até 6%, mas é bastante seguro. A gente viu com muito bons olhos, né, essa nova modalidade. E a cada ano, né, a gente tem acompanhado no primeiro ano, se não me falha a memória, foram arrecadados 1 milhão em 2020, em 2021 foi 1.900.000. E isso é transferido direto para a conta corrente. A Receita faz uma transferência única, o pagamento é via DARF, gera um documento de arrecadação. Eu, como cidadão, o cidadão vai lá, paga. Posso também fazer tanto tendo imposto a pagar ou tendo imposto a receber, como a gente estava conversando agora há pouco também. E a Receita Federal transfere, né? O Ministério da Economia transfere para a conta corrente do fundo, numa transferência única, esse dinheiro, até para contar esses
esses pormenores, eu acabo entrando no detalhamento, acho que até para as pessoas mais curiosas fazerem o circuito completo, né? Mas como é que chega? Eu estou no sistema, tal, não. Daí a Receita Federal, o Ministério da Economia faz a transferência, como eu falei, é uma transferência única, vem, normalmente em agosto, publiciza isso também, o quanto cada fundo recebeu, e a gente tem visto como um instrumento de captação bastante interessante, de mobilização, cidadania mesmo, porque se eu sou moradora aqui do município de São Paulo, se eu tenho essa oportunidade, né, de declarar imposto de oportunidade que eu digo em termos de renda mesmo, né, de declarar se eu tenho imposto a pagar ou se eu tenho possibilidade de retorno de imposto. A gente sabe que não é toda a população que tem isso, mas eu consigo ver uma forma de destinação do meu imposto, que a princípio iria para a esfera federal, dele poder ser aplicado aqui no município para uma população específica. Então, o imposto, essa doação do contribuinte, ele não vai pagar mais nada para destinar ao idoso, é isso? Não, Renato, assim, o que acontece? Se ele tem impostos a pagar, ele já deveria, né? Ele já iria pagar no DARF, perdão, para a Receita Federal. O que acontece? Vamos considerar nesse caso de imposto a pagar, que é o mais corriqueiro, né? Quando ele resolve destinar para um fundo municipal, e no programa da Receita aparece fundo municipal da criança também, acho que tem fundo de cultura também, de esporte, enfim, tem todo o leque de isenções que o imposto de renda contempla em sua legislação. Mas quando ele decide fazer isso para o município de São Paulo, para qualquer município, qualquer outro município que tenha fundo municipal de idoso, gera-se um DARF, um novo DARF, com uma previsão de pagamento, tá? E acho que o único inconveniente é que ele tem que pagar, ele tem um prazo para pagar esse DARF, às vezes primeiro do que o DARF que resta da Receita. Então, a Receita, ela subtrai, nesse caso de imposto de renda devido, ela subtrai aquilo que, dentro do limite que foi permitido para o cidadão, num outro documento, num outro DARF, fazer essa doação incentivada ao fundo de idoso, ela subtrai do montante que eu teria que pagar. Então, por exemplo, se eu teria que pagar R$100 e eu doei R$3 para o fundo municipal da cidade de São Paulo, enfim, então eu vou pagar 97 para a Receita e num DARF separado eu vou pagar esses R$3 para o fundo que vem, como eu falei, para a conta do fundo. É uma conta específica também. Certo, bacana. Então, eu acho que é importante essa doação, né, de pessoa física, é importante que o fundo consiga acumular recursos para poder subsidiar projetos para a população idosa da cidade de São Paulo. E, Elisete, para a gente fechar, já estamos aqui esgotando o nosso tempo, quais são os planos futuros aí? Vamos lançar mais um edital em 2022? Como é que vai ser? Renato, eu tenho acompanhado, né, o COAT nessa discussão. Foi incluído no plano de ação desse colegiado, né, a elaboração de um novo edital aqui agora em 2022. Já estava sendo até, acredito que aguardado, até para manter, né, para a gente garantir a continuidade do fundo e dessa vertente de política específica para melhorar, enfim, as condições da pessoa idosa, para melhorar na cidade de São Paulo. Já é necessário que se saiam editais periódicos, né? É a única forma de se dar de garantir essa continuidade. E esse colegiado já incluiu no plano de ação, já inclusive solicitou, né, as diretrizes para o Grande Conselho Municipal do Idoso, que, segundo nos chegou, já está trabalhando na elaboração dessas diretrizes. Por hora,
internamente aqui na secretaria, a gente já vai pensando em como melhorar o regramento do edital, né? Parte de submissão, como é que os projetos, essa parte mais tática operacional do edital, né? Para sempre que está garantindo os processos mais simples, mais transparentes, né? Mais rápidos. Como que a gente melhora essa parte, a gente já vem discutindo um pouco com o departamento de parcerias, com o gabinete, com o pessoal de tecnologia, com a coordenação de políticas para a pessoa idosa também. Tá ótimo. Gente, eu acho que a gente teve mais uma aula com a Elisete. Eu digo mais uma porque a Elisete está em diversos espaços aí, está na Escola de Conselhos, está no Geropapo, está em diversos fóruns aí, sempre nos ensinando e falando um pouco sobre essa participação importante no Fundo Municipal do Idoso. A Elisete nos ajuda demais no COAT para fazer esse gerenciamento que ela colocou aqui. A pessoa da Elisete, ela é fundamental. E se o fundo tem hoje recursos, se o fundo tem hoje bons editais, também passa aqui pelo esforço e pela colaboração da Elisete. Elisete, eu queria agradecer demais a sua participação e queria que você falasse só as considerações finais, aí a gente encerra. Por favor, Elisete. Foi uma atividade que, de verdade, assim, eu olho para trás e fico bastante satisfeita com a colaboração das pessoas, né, com o nível de envolvimento, né, a rapidez com que alguns resultados começaram a aparecer. Mas, claro que sempre tem aí um leque de melhorias a ser pensado, né, e acho que é deixar esse olhar, né, que tudo pode ser melhorado, que tudo deve ser melhorado, que sempre deve se manter assim o propósito de que é de olhar para frente como uma possibilidade mesmo de entregar bons projetos para a pessoa idosa, né, de colher bons resultados, de realmente amenizar um pouquinho o quadro que a gente tem na cidade, né, de garantir direitos da pessoa idosa, mas que em termos de gestão tem assim um espaço enorme para melhorias, é deixar sempre esse olhar, né, que cada gestão, cada grupo que participe por um momento, né, da gestão do fundo, que de alguma maneira se ligue, ou de alguma OSC que tem o projeto financiado, sempre tem esse olhar de entrega, né, e de melhoria contínua, de estar deixando bons frutos aí. Obrigado, Elisete. Antes de terminar, também eu acho que é importante a gente agradecer ao Grande Conselho Municipal do Idoso, principalmente aos conselheiros que participam do COAT, mas de uma maneira geral também ao Grande Conselho. O Grande Conselho tem sido um parceiro da coordenação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Está todo mundo remando, né, no mesmo sentido, para a gente conseguir construir e fomentar políticas públicas interessantes para a cidade de São Paulo, para a população idosa. Também queria agradecer nominalmente aqui aos técnicos aqui da Coordenação de Política para a Pessoa Idosa. Tem eles também o Geropapo e muitas outras, aliás, e quase todos os projetos da coordenação não seriam possíveis. Então, queria agradecer a Alessandra Gosling, o Bruno Tadeu, a Suzana de Rosa, a Tina Cruz. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado, Elisete, e até o próximo Geropapo.